Olá, povo de Deus, povo abençoado. Tenho uma mensagem de Deus para você que é evangélico, para você que não é evangélico. Não importa se você tem uma crença, uma fé em Deus ou não tenha. O que eu quero dizer a você é que o mundo vive em plena escuridão. Jesus, o Filho de Deus, diz que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz categoricamente que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a saber-se. O mundo campeia, é uma corrupção tão grande, tão forte, principalmente o nosso Brasil. E todas as coisas, a Bíblia mais uma vez categoricamente diz, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Nada está escondido aos olhos de Deus. Todas as coisas que os homens fazem às escondidas, nas suas recâmeras, nos seus quartos, nos seus apartamentos, nos seus escritórios, lá num lugar qualquer que diz, está escondido, ninguém está vendo, os olhos de Deus estão lá. Deus está anotando tudo. Há uma coisa muito bem clara, muito patente aos olhos de Deus, que as pessoas, os homens que são maus, que não têm o temor de Deus no coração, estão aplicando, estão fazendo, e muitas vezes estão dizendo assim, ninguém está vendo, ninguém sabe o que eu estou fazendo, mas Deus está vendo. O Espírito Santo de Deus, ele sabe todas as coisas, ele anota tudo, e um dia você vai prestar conta diante de Deus. Desde que o homem pecou, a Bíblia diz que afastado foi da glória de Deus, destituído, perdeu a glória de Deus e agora ganhou o quê? O lago de fogo. A ira de Deus sobre a humanidade. Só que pelo seu amor tão grande, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para quê? Para que viesse dar vida e vida em abundância. Quando Jesus morreu na cruz, aquele sacrifício foi para pagar a dívida que nós devíamos, a cédula que registrava como se uma nota promissória, um recibo autenticado em cartório, do cartório de Satanás, a dívida que nós devíamos, todo ser humano descendente de Adão e Eva. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o seu sangue pagou, anulou aquela dívida. Aquela cédula foi rasgada e agora nós temos o livre-arbítrio para servir a Deus e com uma entrada nos céus. É claro que nós temos que procurar a santificação. Nós temos que procurar ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e diante da sociedade. Só que com o passar dos tempos, principalmente neste século XXI que estamos atravessando, os homens estão indo de mal a pior. Estão zombando de Deus, blasfemando de Deus. Muitos até aderem a uma religião, a uma igreja, uma seita que fala no nome de Deus. Aparentemente essas pessoas são tementes a Deus, aparentemente, porque elas fazem aquilo que vem no seu coração. E fazem coisas ocultas aos olhos dos homens, e Deus, como eu já disse, está notando tudo, e essas pessoas não estão se dando conta que estão a passos largos caminhando para o inferno. Há muitas igrejas que até propagam o evangelho, mas um evangelho que venha satisfazer o ego, a vontade da pessoa. E Jesus categoricamente está dizendo que essas pessoas, eles estão tornando essas outras, esses líderes, estão tornando esses liderados 2 vezes mais réu do inferno. E como eu disse, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, nada é encoberto. Eita, quantas coisas feitas lá nos palácios! Quantas coisas horrendas aos olhos de Deus estão sendo agora, por exemplo, o projeto para disseminar vidas, o projeto para angariar mais dinheiro através de uma corrupção, o projeto para subornar, para aceitar suborno, para até mesmo tirar a vida do inocente, pelo sangue do inocente, a pessoa ganhar dinheiro, todas essas coisas. E alguém está dizendo, foi lá no lugar escondido, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém está sabendo, os olhos de Deus viram, Ele está sabendo, e se você não se arrepender, você prestará conta um dia, diante do tribunal, no juízo final, o tribunal do justo juiz, e nesse dia será um julgamento condenatório. E aí? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Todas as pessoas, eles têm
porque é carne, é matéria, pode pecar, pode fazer coisas horrendas diante de Deus, pode cometer pecados grosseiros, grotescos pecados, hediondos pecados, mas com o coração arrependido, do momento que não importa para Deus o tamanho do teu pecado, mas quando você se arrependeu de coração, não para que você não venha cair às garras da justiça, através do medo, né? Através do medo, não, é o arrependimento de coração, não por remorsos, mas por arrependimento. Então o sangue de Jesus Cristo te purifica desses pecados. Como eu já disse, não importa quais, não importa quantos, o sangue de Jesus Cristo te purifica. E eu quero falar para vocês, autoridades civis e militares, vocês que cometem coisa, você que é um policial militar, você que tem tirado vidas de alguém por causa do dinheiro, você que às vezes entrou na corporação, mas o teu coração é mau, então você tem ganho dinheiro tirando vidas, você um dia vai prestar conta diante de Deus. Vocês, autoridades, governadores, presidentes, juízes, ministros, deputados, senadores, vocês que cometem atrocidades, vocês até mesmo cometem o crime de genocídio, quando vocês sonegam o remédio para os hospitais, aparelhagem cirúrgica, não tem médicos, não tem saneamento básico para as pessoas, não tem educação, não tem saúde, não tem segurança. Então vocês são omissos e muitas pessoas têm morrido por conta da corrupção, por conta de coisas que vocês têm feito e os olhos de Deus estão vendo, porque eles traspassam. Deus é transcendental, ele vê tudo, ele está em todos os lugares. E um dia você vai prestar conta. Você é ex-presidente da República, você é ex-senador, você é ex-deputado ou até mesmo atuante. Vocês têm feito coisas terríveis, vocês têm subornado, vocês têm se aproveitado do suor do pequeno e têm se enriquecido ilicitamente. Vocês têm juntado milhões, vocês têm carregado dinheiro nas malas, nos sacos escondidos, e vocês não comprovam de onde saiu esse dinheiro, a origem. Vocês vão prestar conta diante de Deus. Vocês que têm segredo de Estado, vocês que não, mas ninguém sabe, ninguém viu, e vocês têm praticado tantas atrocidades contra o povo. Porque não importa se é crente, se não é crente, se é religioso, se não é religioso, o povo em si é de Deus. Deus ama a todos, e vocês que são as autoridades governamentais, que praticam atrocidades, Deus está vendo e um dia vocês prestarão contas. Você, presidente, ex-presidente Lula, os desvios de dinheiro, quantos milhões você massacrou os brasileiros? Você de qualquer partido que seja, que você que é um parlamentar ou ex-parlamentar, que você enriqueceu com o dinheiro dos brasileiros, com o suor do pequeno, você vai prestar conta diante de Deus. Dessa verdade você não pode fugir. Eu quero falar agora também com aquele moço ex-goleiro Bruno. Ei, se não foi você que fez, mas você sabe quem fez. Se você não consentiu, mas você sabe da verdade, você fica escondendo. E não adianta dizer que agora é religioso, que Deus está com você. Não adianta. Você tem que confessar. Confessa, rapaz. Vê se aquela mãe que vive de luto até agora, ela possa pelo menos simbolicamente fazer um enterro digno para sua filha. Você fica escondendo que não sabe, fica empurrando, como diz o ditado, empurrando com a barriga. A justiça pressiona, mas vocês não falam, vocês dão um silêncio como resposta. E a sociedade quer uma resposta, tanto esse como outros demais crimes que foram feitos e diz que está escondido, é segredo de Estado. Está debaixo de guardado entre 7 chaves, pode ser 7, pode ser 14, pode ser 21, pode ser 1000 chaves, 1000 cofres, 1000 seguranças. Deus sabe de tudo e um dia a verdade virá à tona. Um dia você prestará conta com Deus, não adianta esconder, esconde agora. O tempo está passando, pode passar 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20, 30, 50, 100 anos, mas um dia virá a verdade. A verdade pode ser abafada, mas um dia ela vai ser revelada. E se for no dia do juízo do trono branco, aí acabou. Não tem mais solução.
enquanto está no presente, enquanto tem vida, tem esperança. Quantas pessoas corruptas, quantas pessoas que praticaram o mal e não se arrependeram e partiram para a eternidade, já estão no inferno sofrendo e vão ser lançados no lago de fogo, onde terão a vida eterna de sofrimento. Por quê? Porque praticaram atrocidades, não aceitaram o Filho de Deus, não aceitaram o sacrifício da cruz, não aceitaram a oportunidade, o amor de Deus com o sangue do seu Filho Jesus Cristo para perdoar de todo tipo de pecado. Eles tiveram a oportunidade, mas rejeitaram a oportunidade, pensaram no presente, amaram mais o presente século, amaram mais o dinheiro, rejeitaram a bênção de Deus, rejeitaram a verdade, rejeitaram o Filho de Deus, partiram para a eternidade. E nem adianta me dizer que eu estou julgando. Se eu estou julgando, mas é segundo a reta justiça. A minha Bíblia garante, a palavra de Deus, que todos que praticaram atrocidades e partiram para a eternidade sem Cristo serão lançados no lago de fogo. Porque a verdade sempre é a verdade sempre prevalecerá. A verdade sempre é a verdade. E a verdade é quando se aplica à vontade de Deus. A verdade é que ainda que teus pecados sejam como a escarlata, se tornarão como a branca lã. Ainda que sejam como o carmesim, se tornarão como a neve, branco como a neve, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas para que essa purificação venha para os nossos pecados, nós temos que estar com o coração contrito em Deus. Temos que estar arrependidos. Temos que nos humilhar, temos que confessar. Se erramos porque somos seres humanos, mas nós temos que ter a dignidade de reconhecer que erramos e confessar o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. A verdade um dia virá à tona. A verdade um dia virá à tona. Confessa. Confessa enquanto há tempo. Confessa enquanto há vida. Confessa enquanto há esperança. Porque depois será tarde demais. E todos os segredos dos homens um dia serão revelados.